Segunda Crônicas, capítulo 31. Ora, quando tudo isso estava terminando, todo Israel que esteve presente saiu para as cidades de Judá e quebrou as imagens em pedaços e cortou os bosques e lançou abaixo os lugares altos e os lugares de todo o Judá e Benjamim, em Efraim e também em Manassés, até que destruíram por completo todos eles. Então, todos os filhos de Israel retornaram, cada homem à sua possessão, às suas próprias cidades. E Ezequias indicou as turmas dos sacerdotes e dos levitas segundo as suas turmas, cada homem de acordo com o seu serviço, os sacerdotes e os levitas para as ofertas queimadas e para as ofertas de paz, para ministrarem, para darem graças e para louvarem nos portões das tendas do Senhor. Também estabeleceu a porção da fazenda do rei para as ofertas queimadas, a saber, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde, e para as ofertas queimadas dos shabates, e das luas novas, e para as festas marcadas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ele ordenou ao povo que habitava em Jerusalém que desse a porção dos sacerdotes e dos levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E tão logo o mandamento se espalhou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do milho, vinho, azeite, mel e de tudo o que crescia no campo, e o dízimo de todas as coisas trouxeram eles em abundância. E acerca dos filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, eles também trouxeram o dízimo dos bois, das ovelhas, e o dízimo das coisas santas, as quais foram consagradas ao Senhor seu Deus, e as depositaram em montões. No terceiro mês, eles começaram a lançar o fundamento dos montões e as terminaram no sétimo mês. E quando vieram Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então Ezequias questionou os sacerdotes e os levitas acerca dos montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, respondeu-lhe: Como o povo começou a trazer as ofertas para dentro da casa do Senhor, temos tido o suficiente para comer e temos deixado sobra, porque o Senhor tem abençoado o seu povo e tem sobrado esta grande provisão. Então Ezequias ordenou que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e eles as prepararam. E trouxeram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, sobre as quais Conanias, o levita, era governador, e Simei, o seu irmão, era o próximo. E Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sobre a mão de Conanias, e Simei, o seu irmão, sob o comando de Ezequias, o rei, e Azarias, o soberano da casa de Deus. E Coré, o filho de Imna, o levita, o porteiro do lado leste, estava sobre as ofertas voluntárias a Deus para distribuir as oblações do Senhor e as coisas santíssimas. E próximo a ele estavam Éden, Eminiamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias nas cidades dos sacerdotes, nos seus ofícios designados para dar aos seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos grandes como aos pequenos, além do que estavam contados pelas genealogias dos homens da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, a sua porção diária pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. Tanto a genealogia dos sacerdotes, segundo a casa dos seus pais, e dos levitas, de 20 anos de idade em diante, nos seus encargos, segundo as suas turmas, e a genealogia de todos os seus pequenos, e suas esposas, e seus filhos, e as suas filhas, por toda a congregação, porque no seu ofício designado, eles se santificavam nas coisas consagradas. Também, para os filhos de Arão, os sacerdotes, os quais estavam no campo dos arredores das cidades, em cada uma das várias cidades, os homens que foram designados por nome para dar porções a todos os homens entre os sacerdotes e a todos que eram considerados pelas genealogias entre os levitas.
E assim fez Ezequias em todo o Judá e operou aquilo que era bom e reto e verdade diante do Senhor seu Deus. E em toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Capítulo 32. Depois destas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, ali se reuniu muito povo que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e outro muro por fora, e reparou Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo e os reuniu a ele na rua do portão da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem desfaleçais por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou cerco contra Laquis e todo o seu poder consigo. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: Em que confiais vós, para que permaneçais no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os seus lugares altos e os seus altares, e ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Vós adorareis diante de um altar e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós o que eu e os meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras de alguma forma capazes de livrar as suas terras da minha mão? Quem dentre todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais, quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus? E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com alta voz na língua dos judeus para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá-los e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade. E eles falaram contra o Deus de Jerusalém como contra os deuses dos povos da terra, os quais eram a obra das mãos de homens. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por esta causa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes e os capitães no acampamento do rei da Síria. Então ele retornou com vergonha na face à sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram ali com a espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, o rei da Síria, e da mão de todos os outros, e os guiou por todos os lados.
E muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor e presentes para Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi magnificado aos olhos de todas as nações dali em diante. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte e orou ao Senhor, que lhe falou e deu-lhe um sinal. Porém, Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque o seu coração ficou exaltado, portanto houve ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E Ezequias teve muitíssima riqueza e honra, e ele fez para si tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de toda sorte de joias aprazíveis. Também celeiros para o incremento de milho, vinho, azeite, e estábulos para todo tipo de animais, e aprisco para os rebanhos. Além disso, ele providenciou para si cidades e possessões de rebanhos e gado em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima riqueza. Também o mesmo Ezequias interrompeu o curso das águas da parte alta de Gion e as fez descer diretamente para lá do oeste da cidade de Davi, e Ezequias prosperou em todas as suas obras. Todavia, nos negócios dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados para investigar acerca da maravilha que era feita na terra, Deus o abandonou para prová-lo, para que ele pudesse conhecer tudo o que estava no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e a sua bondade, eis que estão escritos na visão de Isaías, o profeta, o filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E Ezequias dormiu com seus pais, e o sepultaram no principal dos sepulcros dos filhos de Davi. E todos Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honra na sua morte. E Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, mas fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, semelhante às abominações dos pagãos, os quais o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os altares, os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, tinha destruído, e ergueu os altares para os Balaíns, e fez bosques, e adorou todo o exército do céu, e os serviu. E também edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome para sempre. E ele edificou altares para todo o exército do céu nos 2 pátios da casa do Senhor. E ele fez com que os seus filhos passassem pelo fogo no vale do filho de Inom. Também praticou augúrios e usou encantamentos e usou feitiçaria. Ele lidou com o espírito familiar e com feiticeiros. Ele operou muito mal aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida, o ídolo que ele havia feito na casa de Deus, do qual Deus havia dito para Davi e para Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido diante de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para sempre. Tampouco voltarei a remover o meu pé de Israel da terra que edifiquei aos vossos pais, para que eles atentem a tudo o que eu lhes tenho ordenado, de acordo com toda a lei e com os estatutos e as ordenanças, pelas mãos de Moisés. Assim, Manassés fez com que Judá e os habitantes de Jerusalém errassem e fizessem pior do que os pagãos, aos quais o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés no meio dos espinhos e o ataram em grilhões e o carregaram para a Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais. E orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus,
Ora, depois disso, ele edificou um muro na parte externa da cidade de Davi, sobre o lado do oeste de Gion, no vale, a saber, na entrada do portão do peixe, e que cercava Ofel, e se erguia a grande altura, e colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E ele removeu os deuses estranhos e o ídolo da casa do Senhor, e todos os altares que havia edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E ele reparou o altar do Senhor, e sobre ele sacrificou ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Todavia, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porém, somente ao Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que falaram com ele, em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Também na sua oração, e como Deus foi clamado por ele, e todos os seus pecados e a sua transgressão, e os lugares nos quais ele edificou lugares altos e ergueu bosques e imagens esculpidas, antes de ser humilhado, eis que estão escritos entre os dizeres dos videntes. Assim, Manassés dormiu com seus pais e o sepultaram na sua própria casa, e Amon, o seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Porém, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como fez Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, o seu pai, havia feito e as serviu, e não se humilhou diante do Senhor, como Manassés, o seu pai. Havia se humilhado, porém Amon transgrediu mais e mais. E os seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra fez de Josias, o seu filho, rei no